Olá, eu me chamo Liana Feldman, sou psicóloga clínica, escolar e perinatal e atendo mulheres gestantes e no pós-parto. Hoje eu vim falar sobre o puerpério e os desafios do puerpério frente à amamentação. O puerpério é um período ainda desconhecido por boa parte das mulheres, da sociedade de modo geral e de alguns profissionais de saúde, o que é espantoso. Na literatura tradicional, as pessoas acham que o puerpério compreende o período de 40 dias do pós-parto. E hoje em dia a gente sabe que 40 dias é somente o tempo que o corpo físico começa a se reajustar depois da gestação. E aí a gente perde de vista os aspectos emocionais do puerpério quando a gente se liga a uma cronologia de 40 dias. Hoje em dia a gente já fala de um puerpério estendido, que compreende até 2 anos depois do parto, inclusive com alguns aparecimentos de adoecimentos e casos de depressão pós-parto, configuradas com esse diagnóstico mesmo depois de 2 anos. E aí eu fico a pensar que 2 anos é também um período chave para o desenvolvimento infantil, que é a teoria dos 1000 dias de vida. 1000 dias é quando o bebê é gestado, é um tempo médio, que vai desde a gestação até os 2 anos de vida da criança. E esse período é fundamental para o desenvolvimento infantil, é o alicerce, a base de toda criança, tanto no seu desenvolvimento físico quanto no seu desenvolvimento subjetivo, emocional. Então, quando a gente fala de puerpério, a gente precisa tirar essa ideia dos 40 dias, que seria uma quarentena numa linguagem popular, e pensar num puerpério mais ampliado, que compreende até 2 anos, e justamente coincidindo com os 2 anos do bebê. Então, por que essa semelhança tão peculiar? A mãe e o bebê, nesse período, são chamados de díade, eles estão fundidos emocionalmente. E esse movimento fusional faz com que eles ainda experimentem uma separação que acontece de maneira muito devagar. Então, os primeiros 2 anos de vida promovem na família, na mãe, no pai, nas pessoas, nos cuidadores em potencial, nas pessoas responsáveis pela criança, um debruçamento muito grande em relação a esse bebê, com todos os cuidados que são vitais a ele. E ainda sobre os 1000 dias de vida do bebê, que também são 1000 dias da família e especialmente da mãe, a Organização Mundial de Saúde recomenda que a amamentação seja exclusiva até os 6 meses de vida do bebê e continuada até os 2 anos de idade ou mais. E é justamente esse momento em que a díade está fusionada e vai começando a conseguir se separar e ir para o mundo. Tanto a mãe consegue ir para o seu outro mundo e olhar ao redor e reconhecer outros espaços em potencial que não o bebê o tempo inteiro, e o bebê também consegue se vincular a outras pessoas, começa uma escolarização que é super importante nessa fase e outras estimulações do ambiente, e ele vai fazendo naturalmente uma separação da mãe. Não que haja um prazo para amamentação e não que seja uma regra amamentar até os 2 anos. Atualmente, as pessoas ativistas da amamentação já falam na necessidade de uma lua de leite. E aí todo mundo se pergunta, eita, igual a lua de mel? E como é que é isso? É um momento muito íntimo da família com esse bebê que acaba de chegar para reconhecer esse bebê. O bebê, ele já existe no discurso, ainda que ele não tenha sido gerado no ventre. Então, já muitas vezes o casal parental já fala sobre o bebê. Ah, o meu filho vai ser torcedor de tal time. Ah, ela vai usar as roupinhas que foram da prima. Ah, vai gostar de comer tal coisa que eu gosto também. Então esse bebê já é falado, já está no campo do discurso, já está na linguagem da família, ainda que ele não esteja gerado, mas ele existe. Existe também uma diferença entre esse bebê que traz toda uma expectativa familiar e de gerações para o bebê que acaba de nascer. Então esse bebê que acabou de nascer, ainda que ele tenha sido falado e felicitado pela chegada ao mundo, é um bebê que gera um estranhamento. É um outro
totalmente diferente de qualquer expectativa, porque ele é ele mesmo. E para que a família e o bebê consigam se reconhecer e criar um vínculo e fazer essa dia de mãe e bebê, é importante que se tenha um tempo de privacidade, como se dava na lua de mel. Mas a lua de leite é um reconhecimento ainda muito primitivo de um bebê que comunica o seu desconforto de estar no mundo e de uma família que vai conseguir interpretar ou não. E para que essa família interprete o desconforto e possa acolher, ela precisa de um tempo. O que é que acontece? As famílias se cobram reconhecer todas as necessidades do bebê da noite para o dia. E não é assim que funciona. Leva um certo período de adaptação, de identificação das necessidades, de exclusão. Então muitas famílias falam, primeiro eu vejo se a fralda está suja, depois eu penso há quanto tempo mamou, depois eu penso se ele não está entediado. Então as famílias vão criando vários mecanismos para tentar compreender o que é que aquele bebê está comunicando. E isso é muito interessante. É fundamental ao bebê, é estruturante para ele subjetivamente. Isso só acontece se houver, de fato, um encorajamento familiar, um tempo, uma dedicação para olhar essa criança que acabou de chegar. Sobre a amamentação, mesmo quando ela é muito desejada por parte das mulheres, ela pode ser absolutamente mobilizadora, porque não é tão simples. Então, muitas mulheres passam a gestação acreditando que é super natural, é só colocar o bebê no peito e que vai dar tudo certo. Isso acontece, de fato, com algumas mulheres, mas com a grande maioria não. Hoje em dia, a gente já tem várias técnicas do manejo do bebê, da posição, da pega correta, para evitar ferimentos, para evitar dor na mulher. A amamentação não deve estar ligada à dor, ela deve ser prazerosa para os dois, para dia de mãe e bebê. E aí, para isso, é preciso uma ajuda técnica, é preciso que a mulher tenha consultoras de amamentação, tenha bancos de leite, tenha uma equipe muito profissional para ajudá-la nesse processo. Uma amamentação penosa para a mãe pode gerar um puerpério ainda mais difícil. Então, mais uma vez, a mulher deve ser vista de maneira ampliada, empática e acolhedora. Agora eu vou dar algumas dicas mais práticas a respeito do puerpério para a gente não ficar só teorizando, né? Bom, se você é rede de apoio de alguma família que acaba de ter um bebê, eu tenho algumas recomendações para você. Você pode oferecer ajuda e ficar disponível sem julgar as decisões da família que dizem respeito à criação da criança, ao parto, ao direcionamento que vai ter na infância. Então evite julgar uma família que está fragilizada, que está passando por um momento delicado, de intensa reconfiguração. Ofereça ajuda sem esperar nada em troca, é o principal. Em segundo lugar, observe se há algum sofrimento psíquico na família que os pais do bebê ainda não puderam perceber porque estão amplamente envolvidos no cuidado da criança. Então alguém de fora, muitas vezes, consegue identificar melhor. Pode ser alguém mais experiente na família, pode ser um profissional de saúde que está ligado a essas questões. As doulas fazem um trabalho muito interessante a respeito do emocional das mulheres, porque conseguem perceber quando há um agravo, quando tem alguma questão pós-parto, porque tem a visita do pós-parto. As consultoras de amamentação também fazem um trabalho incrível, porque percebem quando a mulher está conseguindo amamentar, quando não está, se tem alguma questão emocional que está interligada, e aí fazem esse encaminhamento para a psicóloga, para pensar um acompanhamento em psicologia perinatal. Os profissionais de saúde de modo geral, médicos, pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, então tem que ser um olhar muito mais sistêmico para que a gente consiga ajudar essa família em tempo hábil e não deixar que esse sofrimento gere um agravo muito grande. Então é fundamental, percebeu que tem alguma coisa que não está indo bem na família, ofereça ajuda e ofereça profissionais de confiança para eles. E a mulher que está vendo esse vídeo, como é que você pode se ajudar? Eu acho que a mulher pode se ajudar se empoderando, procurando informações de confiança, lendo a respeito de parto, gestação, puerpério, criação de filhos, buscando fontes que são confiáveis, que são legitimadas cientificamente, mas sem deixar que esses manuais todos
tomem conta da maternidade e da paternidade, que hoje a gente já chama de parentalidade. Então, o que me preocupa é quando os ditos, os manuais, entram de certa maneira na família, que se perde a autenticidade, que as famílias não conseguem mais decidir pelo feeling, sozinhas, entre eles, o que é melhor para aquela criança. Então é muito importante que as teorizações aconteçam, que as famílias consigam entender a respeito de todas essas linhas que a gente tem de cuidado materno-infantil, mas que elas possam decidir e que elas possam fazer essa articulação entre o que há de teórico, de contemporâneo, com o que há de ancestral, de familiar, de reconhecimento da criança, para que a criança tenha um cuidado que é genuíno e não pautado em rituais que são postos à família e que muitas vezes as famílias nem concordam, mas seguem porque está dito e porque acham que é o melhor para a criança. Então as famílias não podem se desautorizar o tempo inteiro frente ao conhecimento. Elas têm que aproveitar o que é do conhecimento para se lançar ao cuidado da criança. E para a mãe principalmente. Então a mãe deve primeiro se empoderar, buscar as informações e pensar nas suas próprias questões. O que acontece de agravo no puerpério e na gestação geralmente diz respeito a uma história pessoal de vida que não foi muito bem organizada anteriormente. Então a mulher traz questões que mereciam um trabalho psicoterápico anterior e que por várias razões, ou de resistência, ou de questão financeira, ou de não saber simplesmente, não fizeram. E aí as situações vão eclodir no pós-parto, que é esse momento de um rebaixamento da censura, de uma exaustão física, privação de sono, de uma amamentação que pode ser difícil, porque tantas vezes a amamentação é sim muito difícil, e aí as mulheres estão exaustas, e quando o corpo físico está exaurido, as emoções tendem a surgir e de uma maneira muito desordenada e intensa. Então, se a mulher percebe, se ninguém no meio e ao redor percebeu que ela precisa de ajuda, ela pode tentar também se ajudar e buscar a psicologia perinatal como uma alternativa, como um espaço de fala, um lugar para organizar as ideias e fazer esse acompanhamento psicoterápico para que o puerpério deixe de ser um sofrimento e se torne uma reflexão, e para que esse momento seja de ressignificação total, familiar e de si mesmo. É isso. Um abraço para vocês e contem comigo.